Bem, agora a gente vai dar início a uma sequência de resolução de algumas questões da UES. Obviamente, eu não vou resolver todas aqui, talvez eu coloque a resolução de todas as questões em um curso privado, mas a ideia é que a gente resolver algumas questões para a gente visualizar como essas questões da UES elas podem cobrar cada assunto. E a ideia aqui é a gente seguir uma sequência, né? Então, partir de conceitos iniciais, onde vai ver as unidades de medidas, né? As dimensões de grandezas físicas, ver como são cobrados vetores, aí cinemática, dinâmica, hidrostática, termodinâmica, eletricidade, magnetismo, física moderna, por aí vai, numa sequência lógica, né? De acordo com o que se é visto no ensino médio para que a gente não fique resolvendo uma questão do terceiro ano, a nível terceiro ano, aí depois vai resolver a nível segundo ano. Não, a gente vai começar numa sequência. Então, vamos começar de conteúdos do primeiro ano, né? Então, vai conceitos iniciais, cinemática, vetor, dinâmica, conservação da energia, aí conteúdos do segundo ano e por aí vai, né? Para a gente tentar seguir uma lógica e principalmente para, de alguma forma, ajudar aqueles que têm mais dificuldades para não ter tanto problema assim, né? Então vamos começar com essa questão aqui. As opções abaixo apresentam algumas grandezas físicas. Assinala aquela que representa apenas grandezas vetoriais. Então aqui eu tenho a questão da UEST 2015.1, onde ele te dá grandezas físicas e você tem que dizer quais grandezas físicas são vetoriais, certo? Aí, para isso, a gente tem que lembrar o seguinte: olha, nós temos dois tipos de grandezas físicas, tá? Quais são essas grandezas físicas? Nós temos as grandezas, tá? Grandezas escalares. Então, temos as grandezas escalares e também temos as grandezas vetoriais, que é o que a questão agora pede, tá? Grandezas vetoriais. Qual é a diferença entre essas duas grandezas, para quem não lembra, tá? Só, as grandezas escalares são aquelas grandezas em que a grandeza física em si ela não necessita eh, de informações acerca da direção e do sentido. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma bola, tá? Eu tenho uma bola e a massa dessa bola, vamos supor que é 600 gramas. 600 gramas. Eu pergunto o seguinte: a massa dessa bola, ela vai mudar se eu mover a bola para a esquerda ou para a direita? Não. Vamos supor que tem uma garrafa de água cuja a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. A densidade da água vai mudar se eu mover a garrafa para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita? Não. Então, densidade é uma grandeza escalar. Da mesma forma, a máxima grandeza escalar. Agora, se eu digo assim, olha, eu tenho um fulano, esse fulano está pilotando uma motocicleta a uma velocidade de 30 quilômetros por hora. Essa informação é suficiente? Não. Por quê? Porque eu deveria também informar qual é a direção, o sentido. Ah, ele está a 20 quilômetros por hora na direção norte, né? Ah, eu estou movimentando uma caneta, essa caneta com uma velocidade de 1 metro por segundo para cima ou para baixo. Então veja, a velocidade agora ela requer mais de uma informação, ela requer uma informação extra, ou seja, grandezas vetoriais, elas precisam ter três informações. Quais são essas informações? Módulo, módulo, direção, né? Direção e sentido, tá? Direção e sentido. Então, se uma grandeza vetorial ela requer como informação essas três informações, é uma grandeza vetorial. Enquanto isso, uma grandeza escalar ela requer somente o módulo, tá? Ou seja, o tamanho. Então vamos analisar aqui cada item. Força-peso. Pessoal, eu posso pegar e aplicar uma força num objeto numa direção qualquer, na direção para cima, para baixo, para a esquerda. Então, aqui é uma grandeza vetorial. Campo elétrico. Pessoal, campo elétrico também é uma grandeza vetorial, porque se a gente lembrar, a definição de campo elétrico é força elétrica por unidade de carga. Então,
O campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Velocidade. Como eu acabara de dizer há poucos segundos, a velocidade também é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela depende da direção e do sentido. Então, aqui eu já posso dizer que o item A é um item correto. Vamos olhar aqui o item B. Temperatura. Temperatura não é uma grandeza vetorial. Aceleração é uma grandeza vetorial. Massa não é uma grandeza vetorial. Então, aqui a gente já exclui o item B, né? A gente já sabe o que tem A, mas a gente tem que analisar cada item para ver, né? Corrente elétrica. Corrente elétrica, pessoal, ela é uma grandeza escalar, tá? É uma grandeza escalar. Força. Força é uma grandeza vetorial. Calor é energia, então calor é uma grandeza escalar. Empuxo, torque, energia. Então, ó, por exemplo, a energia aqui é uma grandeza escalar. Então, aqui a gente já sabe que também esses dois itens são itens falsos, tá? Vamos agora para uma outra questão aqui. Considera as seguintes grandezas físicas: tempo, massa, campo elétrico. Essas grandezas são, respectivamente. Ó, pessoal, tempo. O tempo depende da direção, do sentido? Não. Então, é uma grandeza escalar. Massa. Massa é uma grandeza escalar. Por quê? Porque se eu pegar um objeto de massa m, se eu transladar esse objeto para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, a massa não vai mudar. Então, a massa também é uma grandeza escalar, tá? E o campo elétrico? Pessoal, o campo elétrico, tá? O campo elétrico, por definição, ele é força por unidade de carga. A força é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque eu posso aplicar uma força em uma direção qualquer. Então, aqui o item correto é o item D, tá? Ok? Então, com isso, a gente finaliza essa questão, tá? E aí, aqui, para que você viu essa questão? Para a gente analisar, tá? O que é uma grandeza física escalar e o que é uma grandeza física vetorial, tá bom? Muito bem, é isso.